Foi pronto? Yeah. Sim, começamos com a introdução. Acho que é só ter o áudio. Então, Começamos com a introdução. yeah. Eu sou Adelino Pedro Covan, sou implementador sênior da Gembi Health System. Entrei na Gembi há sensivelmente 14 anos e sou implementador sênior desde esta altura, né? Um dos sistemas que implementamos foi o Sistema de Informação para Monitoria e Avaliação do Ministério da Saúde, que chamamos de SISMA. É um sistema que foi implementado, ou que está neste momento implementado em todo o país, nos 161 distritos do país. E nós, como Gembi, eu pessoalmente fiz parte da implementação desses sistemas e contribuímos para a implementação em 131 distritos. Não podemos ir todos, uma vez que a Gembi tinha um número limitado de implementadores, então não podíamos ir a todos os locais, mas conseguimos estar em pelo menos 131 locais, dos 161 locais onde o sistema foi implementado. Foi implementado em várias fases. Algumas vezes íamos a determinadas províncias, não íamos às outras, mas nas outras íamos nos anos seguintes e assim sucessivamente foi acontecendo a implementação desse sistema. É um sistema que tem dados agregados, escolhe dados agregados, não individualizados. Então, os dados podem ser introduzidos de forma retrospectiva. E nós, em cada local, conseguimos fazer a formação dos técnicos e depois, inclusivamente, fazer a implementação do próprio sistema no local. O que é importante perceber é que este processo de implementação do sistema não é simplesmente pegar o sistema e ir colocar em algum sítio. Passa por várias fases. E era importante, e nós conseguimos ter essas fases todas, felizmente. Provavelmente teremos saltado um ou outro passo, mas essencialmente todos os passos foram seguidos, que é a fase de concepção do projeto como tal. Estivemos presentes com a empresa crítica e a concepção do projeto inseria sempre no fato de apoiar no controle dos requisitos que tinham sido definidos com a parte da equipa de desenvolvimento, fazer a testagem desses mesmos requisitos para a funcionalidade do sistema. Depois também acompanhamos a fase do piloto, que é essencial que haja essa fase para nós confirmarmos o que nós desenvolvemos, se realmente é do agrado do próprio dono do sistema, que nesse caso tinha que ser em 2 unidades sanitárias onde devia se fazer o piloto. Fizemos, inclusivamente, como Gembi e como implementadores, o feedback, demos o feedback a partir do terreno do o que o sistema era, o que o sistema estava a produzir e quais eram os resultados, como forma de aceitação do sistema por parte tanto do dono do sistema, ownership. Seguimos também a terceira fase, que é a fase dos ajustamentos, onde voltamos para o escritório, procuramos ver no escritório o que é que lá no terreno não foi resultado positivo e tentarmos ajustar para termos um sistema que realmente fosse corresponder àquilo que eram as expectativas, que são as expectativas do próprio Ministério. Fizemos esse ajustamento. Claro que para fazer ajustamento era necessário no terreno ter um conhecimento muito forte sobre o que esse sistema faz, para nós podermos obter dos utilizadores as contribuições necessárias, né?
Depois desta parte, nós também cumprimos com outra fase, que foi a fase da formação dos formadores. Isto é essencialmente importante. Quando se fala de implementação, temos que falar das fases dessa implementação. Não é simplesmente pegar na coisa e colocar no local. Muitas vezes não dá resultados que deve dar. Então, seguimos com a fase das formações, também conseguimos ter o pessoal formado, por isso mesmo que nós levamos uma equipa do Ministério da Saúde com uma equipa da GEMB. Portanto, esse pessoal do Ministério da Saúde obteve formação e, inclusivamente, foram formadores, foram formando os seus colegas ao nível das províncias. E nesse processo da formação, como é óbvio, nós fomos criando a documentação, os manuais do utilizador, os manuais do administrador, os manuais rápidos, inclusive, aquele quick user manual, aquele em que você logo na hora pode utilizar para resolver problemas pontuais. Criamos esses manuais todos e também, como é óbvio, nós desenhamos um plano exaustivo de implementação, junto com o Ministério da Saúde. Fizemos a outra fase também, que é uma fase que não pode estar de fora, e muitas vezes esta fase, quando está de fora, é a fase que traz mais problemas, que é a fase do seguimento. Então, foram feitos segmentos trimestrais, que é muito importante que se façam segmentos trimestrais. Por quê? Que é para nós depois termos o balanço daquilo que nós implementamos e o que ficou a acontecer durante o período em que nós não estivemos lá, que em princípio tem que ser 3 meses, e nós voltarmos para ver se temos a informação com qualidade que nós podemos recolher para depois nós produzirmos os relatórios com a devida qualidade para análise da informação. Então, nós não podemos ir fazer uma implementação e, ao mesmo tempo, termos um relatório para analisar a qualidade dos dados. Nós fazemos isso para um período de 3 meses, em que nós chamamos de período de seguimento, de monitoria das atividades e o período de supervisão. É extremamente importante que isso aconteça trimestralmente, durante um período de 1 ano, pelo menos, quando se faz a implementação do sistema. E apoiamos na análise da informação, e nos relatórios, e a qualidade dos dados e tudo. E há uma outra parte, que é a última parte da fase de implementação, que é a manutenção dos sistemas. Os sistemas precisam de ter apoio técnico. E o apoio técnico no sentido de que o utilizador, quando vai usar o sistema, qualquer dúvida que ele tenha, ele saiba para onde alocar o problema. Portanto, usamos os nossos conhecimentos como helpdesk, onde nós respondíamos todas as solicitações e dúvidas que os colegas tinham no campo, no terreno, ao nível dos distritos, ao nível das províncias. E essa foi e continua a ser durante muito tempo a nossa tarefa para manter o sistema no terreno e simplesmente irmos evoluindo ou criando outras melhorias no sistema, mas evoluindo no sentido de ter um sistema sempre cada vez mais robusto, não é? Para o Ministério da Saúde. Portanto, mas durante esse processo de implementação, nós não tivemos só momentos bons, momentos de implementação do sistema como tal, mas nós tivemos também dificuldades, que podemos considerar até desafios que ocorreram. E eu me lembro de um dos maiores desafios que nós tivemos nesse período de implementação é quando nós tivéssemos que atravessar de um distrito para outro, por via, atravessar um rio de um distrito para outro. Isso aconteceu em várias situações. Lembro de uma situação, por exemplo, que atravessar do distrito de Buzi, na província de Sofala, para o distrito de Xibabava, também na província de Sofala, nós teríamos que atravessar o rio Buzi. E naquela altura, acho que era o final do dia, mais ou menos, o rio estava com a água muito baixa. E nós não nos apercebemos que havia um banco de areia e normalmente essa travessia é feita por meio de uma corda que está fixa num ponto do rio e
está fixa na embarcação. Embarcação podemos chamar de ferryboat. E vai se puxando aquela corda. Quando a embarcação chegou no rio, onde havia um banco de areia, ela ficou fondeada lá no banco de areia e o fio arrebentou. Portanto, nós ficamos no meio do rio, a corda tinha arrebentado e já estava a escurecer no final da tarde. Então, como é que tivemos que fazer para resolver o problema? Tivemos que ficar à espera que o rio voltasse a encher, para nós depois conseguirmos a corda, para depois amarrar, e os técnicos ali que estavam lá, que tratam dessas travessias, conseguiram fazer isso. Ficamos mais ou menos umas 3 horas e meia, que até que a maré encheu, e depois a maré distribui a água para os rios, e ali conseguimos sair. Mas, pronto, por sorte, não tivemos nenhum tipo de problema, senão aquele problema mesmo em que tivemos que tentar gerir. Lembro-me também, estivemos em Niassa, né? Niassa tem 16 distritos, né? Nós não estivemos em todos eles, mas estivemos em pelo menos de 16, estivemos em 14 distritos. Nós estivemos em últimos 2 distritos, mas estivemos nos 14 distritos. Eu tinha ido para o lado da reserva. Eu tinha ido para o lado da reserva Mekula. Mekula faz fronteira com a Tanzânia. E é o último distrito da zona norte da província de Niassa. E nós entramos para a reserva, porque Mekula, o distrito, fica dentro da reserva. Mas nós não nos apercebemos que lá dentro nós tem animais, e um dos animais que é um pouco mais complicado de gerir é o elefante. E ele apareceu exatamente no meio da estrada. E a regra, pelo menos o motorista está ciente dessas situações, nós não podemos manter o carro, o motor do carro a funcionar, porque, por regra, segundo o conhecimento que se tem lá sobre o comportamento dos animais, é que eles ficam irritados quando tem um motor de um carro a diesel a funcionar. Então nós tivemos que desligar o motor do carro e a família dos elefantes estava à frente de nós. E ali ficamos de novo sem saber o que fazer. Voltamos para trás, para Mekula, para o distrito, ou para Marupa, de onde nós vínhamos, que era de Marupa para Mekula. Ou ficávamos à espera dos animais se afastarem para nós podermos atravessar. Então, decidimos que nós devíamos voltar, porque é um animal que não se pode afugentar. Se você faz isso, se tentamos afugentar, normalmente a reação é inversa. Ele vem contra o carro, destrói o carro em pouco tempo. Tá? Voltamos para Marupa, a uma distância de mais ou menos mais 150, 160 quilômetros para trás. Voltamos e ficamos em Marupa. No dia seguinte, tentamos retomar a viagem. Retomamos a viagem, chegamos no distrito de Mekula. Portanto, essa é só para dar uma ideia clara de que muitas vezes são situações que nós encontramos que nós não conseguimos ultrapassar. A natureza é uma dessas situações. Me lembro de uma situação, mas essa é muito mais engraçada, porque nós ficamos doentes. Quando se sai de Mavago, passa-se por um distrito que se chama Muembe. Do Muembe passa-se por um outro distrito que se chama Sanga. Este distrito de Sanga, o mais estranho que pareça, é um distrito que a maior parte dos cabritos, vive na estrada, mas do lado tem capim, verde e tudo, mas eles estão sempre na estrada. Nós perguntamos, mas por que os cabritos têm que estar na estrada, onde passam os carros, e não do outro lado? Porque Sanga é uma zona onde passam muitos caminhões
com produtos que vão tirar das machambas, e normalmente é machoeira, mapira e milho, e vai se entornando pela estrada toda, e os cabritos simplesmente ficam na estrada, já não ficam no coisa. Nós passamos por Sanga, de Sanga fomos para o distrito de Lago, Metangula. Metangula é um posto administrativo de Metangula, porque o distrito é Lago. Metangula tem mosquitos, nós ficamos doentes lá, por causa dos mosquitos, do tamanho de moscas. Trabalhamos, mas os mosquitos picam durante o dia. Então, lá percebemos que é importante, dentro desse processo todo de implementação, ter alguns kits antimaláricos. E nós conseguimos perceber que, afinal de contas, há necessidade de, para além de todo esse processo, nós também termos a perspectiva de algumas outras necessidades que são primordiais para aqueles que estão no terreno. Ficamos lá, tivemos que ir ao posto de saúde, íamos ao posto de saúde para fazer a formação, mas depois tivemos que ir lá porque estávamos doentes, já não para fazer a formação, para sermos atendidos como pacientes, porque os mosquitos realmente são muito grandes e quando picam realmente tem um efeito imediato para nós que não estávamos habituados àquela situação. E depois conseguimos ter os nossos antimaláricos. Nas próximas implementações que nós fomos fazendo, já tínhamos todo o kit médico, né? Rápido para qualquer situação. E não voltamos a ter esse tipo de situações, um colega estar com malária e o outro estar com um outro tipo de doença, porque nós já tínhamos o kit dos primeiros socorros, que a GEMB disponibilizou, por acaso. Tivemos outras experiências, por exemplo, afinal de contas, quando nós saímos de um distrito, nós estávamos a sair do distrito de Majuni, que é um distrito, e quando se fala, é o distrito onde a rainha, porque nós, no distrito de Majuni, antigamente havia uma rainha que se chamava a Rainha Shivangila, que lutou contra o colonialismo português durante muitos anos. Então, ela foi enterrada praticamente na estrada. Na estrada. Quando se sai de Majuni para Marupa, na estrada, está um jazigo grande, onde ela foi enterrada. Então, saímos de Majuni e íamos para Mavago. Quando chegamos no caminho, fomos descobrir, esse é o mesmo problema da travessia, que havia um rio, mas o carro, que era uma Land Cruiser, que tinha uns pneus bem finos, parece que a Gazelle, Land Cruiser, a Gazelle tem uns pneus muito bem finos. Nós tínhamos por cada lado 2 troncos de cada lado, onde o carro devia pisar. E nem todos aqueles troncos estavam bem ajustados. Uns estavam meio separados. O que é certo é que nós entramos, conseguimos passar um pouco, mas quando já íamos sair, os 2 pneus de trás entraram no rio, na foz do rio mesmo. E saímos, porque o carro ficou completamente inclinado, saímos e pedimos depois, mais tarde, porque depois ficamos muito tempo, as pessoas andam com correntes, eles estão habituados a andar com corrente, sabem que quando há uma situação dessa, o que podem fazer é lançar a corrente para uma das árvores e tentar puxar o carro a partir dali. Então, tivemos socorro de um transportador que estava a passar, emprestou-nos a corrente, nós puxamos o carro e tiramos o carro para fora. Obviamente, já estávamos sujos, porque depois o carro entrou a parte de trás e a água entrou um pouco mais para as cadeiras, molhamos as calças, os sapatos, saímos sujos, mas pronto, tínhamos que seguir porque já tínhamos atravessado
praticamente o rio para o outro lado. Então, fomos para o distrito de Mavago. E ali, para irmos ao distrito de Mavago, do Rio, tínhamos por aí perto de 300 quilômetros, faltava muito. Lixinga, por exemplo, é uma das províncias cujos distritos são muito extensos. E você pode passar um dia inteiro num único distrito. Quando você atinge o segundo distrito, você praticamente já perdeu o dia todo. Portanto, um exemplo clássico de Lixinga, dos distritos de Lixinga e Cabo Delgado também, que estivemos lá, é olhar só para Inhambane. Quando se sai de Inhambane, da cidade, e se chega a outra parte de Inhambane, praticamente estás na outra província. Portanto, aquela extensão existe. E, porque nós tínhamos que ir lá, e já era noite, já estava a anoitecer, tínhamos que levar alguma coisa para comer. E nós estávamos a prever que nós precisássemos de levar alguma coisa para comer, mas disseram que lá, onde nós íamos, tínhamos que ter pelo menos o caril, e nós tínhamos que comprar o peixe aí, no rio. Era esse mesmo rio que dava peixe para os 300 quilômetros que nós tínhamos que ir. Mas depois, como é que você vai manter o peixe sem apodrecer, fazer 300 quilômetros durante a noite toda, durante toda a viagem, sem teres o peixe a deteriorar-se? Era possível, sim. O que é preciso fazer? O que é preciso fazer é pegar no peixe fresco, meter na grelha do carro à frente e amarrar. A altura que o carro anda, a velocidade do vento faz com que o peixe fique seco. E o peixe chega lá, está seco. Não está podre, mas está seco. Então, pode, sem problema nenhum, alimentar-se. E nós alimentávamos, conseguimos gerir essa situação dessa maneira. Porque algumas coisas fomos aprendendo ali no terreno, com as pessoas que vivem lá, que diziam que só se pode viver desta maneira. E depois tivemos coisas boas, tirando algumas coisas más, mas tivemos coisas boas também. Que, por exemplo, é Moembe. Moembe é um distrito e também quando se chega a uma certa altura do ano, as luzes, quando são acendidas as luzes à noite, elas produzem um tipo de vamos lá chamar de bichos que têm asas. Okay? Esses bichos que têm asas ficam lá nas luzes, eles acorrem sempre para uma luz e ficam à volta de luz. Aprendemos que aqueles bichos ali não fazem mal, não picam, mas são comestíveis assim mesmo. É só uma questão de tirar a asa e comer. Então, nós também tínhamos que provar as coisas da zona e comemos os bichos que não nos fizeram mal nenhum. Afinal, aprendemos a comer, então já podemos viver em alguns desertos, em algumas matas, sem ter grandes problemas de alimentação. Esses bichos se alimentam, não tem problema. Não que lá não houvesse, por exemplo, algo para comer como tal. Existia, mas há uma certa hora do tempo que a pessoa, para além daquela atividade, anoitece, a pessoa tem que recolher e estar a aprender outras coisas que fazem parte da vida e nesse aspecto podemos dizer que foi muito produtivo. Tivemos muitos ensinamentos. Voltando para os escritórios, depois de qualquer implementação, nós depois voltamos obviamente para o escritório, depois da implementação do terreno. Há várias coisas que acontecem, até boas e más, outras, mas as mais, felizmente, são todas corrigidas. Nós temos como GEMB a responsabilidade de produzir os relatórios de todo o processo. São relatórios da implementação dos sistemas, são relatórios
dos segmentos que são feitos, das supervisões, e agora também temos essa responsabilidade de produzir relatórios, aliás, a documentação relativa aos projetos que estão a ser desenvolvidos. No PEPFAR tem vários projetos. Um dos projetos do PEPFAR é, por exemplo, o projeto de iDart Mobile, iDart Desktop, cujo a documentação é desenvolvida, elaborada e atualizada pela JEMB, tanto iDart como IDMED. Podemos falar como, por exemplo, IPTS. Podemos falar, por exemplo, no caso do VBG, que é um sistema de violência baseada no gênero. Do VMC, que é um sistema de circuncisão masculina. Podemos falar, por exemplo, de um outro projeto do PEPFAR que tem a ver com IPTS, por exemplo, Clinical Summary. Todos esses sistemas, inclusivamente o sistema de VMC App, que é do aplicativo também, são projetos cuja documentação é produzida na JEMB. Portanto, eles desenvolvem os sistemas não estão sob a responsabilidade da JEMB, estão sob a responsabilidade dos parceiros do PEPFAR, desenvolvem um sistema, criam um requisito do sistema e nós, a JEMB, desenvolvemos os manuais do utilizador, os manuais do administrador e os materiais de formação. Okay? Então, esta documentação toda é desenvolvida a partir do pessoal da JEMB. É claro, nós não temos um pessoal específico para desenvolver ou elaborar manuais. Nós temos uma equipa de documentação que está envolvida em vários outros projetos, cuja uma das atividades é também fazer a atualização dos manuais, com base, obviamente, nos requisitos que são partilhados. Portanto, essencialmente, para a área da implementação, a documentação toda dos parceiros do PEPFAR é atualizada a partir da equipa de documentação da JEMB, essencialmente. Mas é muita coisa. É muita coisa, né? Muito mais que eu esperava. Pensei que fosse muito mais simples, mas é muito complicado. Muito. Estou a notar que entram muitos departamentos nesse processo. Sim. E não sei se pode explicar como é que chegaram a ter as capacidades de produzir esses relatórios, esses catálogos para formação e relatórios, porque daquilo que estou a ouvir parecia um grande desafio, olhando só para o desafio no total, é muito grande. Pode explicar um bocadinho como é que a JEMB chegou a conseguir prestar esse nível de serviço a esse nível de qualidade? Sim. Então, como é que nós conseguimos adquirir capacidades para elaborar ou desenvolver ou produzir esse tipo de deliverable? Nós já lidamos com os sistemas há bastante tempo. Tivemos um sistema que é o caso do sistema do Ministério da Saúde, mas tivemos outros sistemas, por exemplo, que é o caso do sistema de mortalidade, sistema de registro de óbitos de mortalidade. Todos esses sistemas tinham uma componente de relatório, de manual. E cabia à JEMB produzir esses manuais. A produção desses manuais de forma rotineira e depois a presença
de uma equipa para certificar a qualidade da nossa documentação ajudou de certa forma. Por quê? Porque nós, nos nossos manuais, temos a parte da elaboração do manual, temos a parte da revisão do manual e, inclusivamente, a revisão para adequar a qualidade do manual para que possa ser consumido. E depois temos a fase que é da aprovação desse manual. Uma vez que o manual é submetido ao pessoal técnico para verificar a qualidade desse próprio manual, depois submetemos à direção da GEMB, que ela é que olha para o manual, faz a revisão final e faz a aprovação do manual. Isso já vem desde que nós temos os sistemas, até inclusive um sistema chamado módulo básico que já foi descontinuado, mas nós pegamos nesse sistema módulo básico e fizemos uma reengenharia desse sistema. Mas, obviamente, há de notar que nós produzimos os manuais do módulo básico. Tivemos outros sistemas, como o sistema segmento CIB, o sistema de informação baseada no indivíduo, que também produzimos esse manual. Esse sistema tinha a ver com a hipertensão, colher dados da hipertensão e das diabetes. Os manuais foram produzidos. Então, a GEMB tem uma equipe que já vem produzindo a documentação há bastante tempo. Quando o PEPFAR atribui essa responsabilidade à GEMB, a GEMB simplesmente foi conciliar o conhecimento que já tem e a experiência de longos anos na produção desses manuais. E a documentação em geral. Panfletos, cartazes, pósteres. Nós produzimos pósteres a partir de scratch. Produzimos pósteres com excelente qualidade, posso dizer. E então adquirimos essa experiência no processo de criação de documentação de todos os projetos que nós participamos. Não há um projeto que nós tenhamos participado que não tenhamos documentado. Tem tudo documentado. Então, esta foi uma experiência extraordinária que nós tivemos. Por isso que temos essa equipa extraordinária que temos. Yeah. Mais alguma coisa que quer dizer ou algo que quer partilhar? Bom, o que eu poderia partilhar? Simplesmente dizer que o setor ou o departamento de implementação, como nós queiramos chamar, é um departamento que é transversal. E é transversal por quê? Porque tudo que é desenvolvido, antes do seu desenvolvimento, ele precisa de ter uma ligação com uma equipa que faz os testes. Precisa ter ligação com uma equipa que verifica o cumprimento rigoroso dos requisitos que foram desenhados. Precisa de ter uma equipa que dá feedbacks rápidos quando o sistema que está a ser desenvolvido começa a encontrar algum tipo de problema no seu funcionamento. Precisa de ter a parte do desenvolvimento, por exemplo, que eu fazia referência, ter alguém que possa ser o utilizador hand user do último nível antes de ir para o verdadeiro utilizador do último nível que está com o dono do projeto. Precisa de ter. E isto tudo está na implementação. A implementação tem utilizadores do último nível, porque eles é que conhecem melhor o sistema que está a ser desenvolvido antes de fazer o delivery no utilizador final, que é o dono do sistema. Então, nós usamos este knowledge para fazer com que esse sistema saia daqui, do laboratório, com o mínimo de certeza de que ele vai funcionar.
E é importante olhar também para a implementação como a área que permite fazer o controle dos custos do projeto. Há projetos que não têm a componente de implementação. Simplesmente foram desenhados sem essa componente. Não tem expectativa de expansão. Mas os projetos os sistemas têm a expectativa de expansão, certamente precisam da componente de implementação para apoiar. A definição dos custos é a área que conhece melhor o terreno sobre que necessidades nós podemos ter, ou em termos de computadores, de laptops, de inclusivamente viaturas, para que esta e aquela atividade seja realizada com sucesso. É a componente de implementação, é essa componente que define, para além das necessidades, o custo, quais são as, vamos lá chamar, unidades sanitárias, se forem unidades sanitárias, quais são os locais, se forem locais, que esta implementação deve avançar em primeira instância, antes de ir para as outras unidades sanitárias, por causa do conhecimento, do funcionamento de alguns setores. Então, nós somos capazes de dizer, melhor é ir para o centro de saúde X, porque lá temos um problema sério do uso nesta área, do que o centro de saúde X, que já tem esse reporte normalmente e que não tem dificuldade nessa treta. Nós conseguimos dizer isso porque nós lidamos, felizmente, com toda a base do funcionamento dos sistemas que existem nos projetos, e quando eles chegam a nós, obviamente, nós fazemos esse tipo de caracterização, verificação, e compreendemos qual é o nível que eles têm em termos de usabilidade lá no terreno ou lá nas unidades sanitárias. É mais ou menos isso. Que era bom que as pessoas percebessem que implementação não é só colocar um sistema numa unidade sanitária. Implementação é muito mais do que isso. É um sistema, é um processo, é todo um conjunto de atividades que são desenvolvidas a partir da concepção até o processo de manutenção do próprio sistema. Portanto, é mais ou menos isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Aprendi muito. Aprendi muita coisa. Ok.